Antes de orarmos, eu quero te convidar a algo muito importante. Respire fundo e permita que o seu coração se aquiete diante da presença de Deus. Muitas vezes chegamos cansados, pressionados, cheios de pensamentos, e tentamos orar sem antes deixar que a palavra do Senhor encontre espaço dentro de nós. Então agora, simplesmente permita que a voz de Deus toque o seu interior enquanto meditamos juntos. Todos nós, sem exceção, passamos por estações diferentes na vida. Há dias em que o coração transborda alegria, quando a fé parece forte, quando orar é tão natural que sentimos como se o céu estivesse totalmente aberto. Nessas horas, nossas palavras fluem, a alma se renova e sentimos como se pudéssemos realmente voar, assim como Isaías declara: os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E nesses momentos, percebemos o Espírito Santo nos fortalecendo, nos enchendo de coragem, nos lembrando de que há uma graça maior nos sustentando. É como estar na pele de Davi diante de Golias, pequenos, mas cheios de ousadia porque Deus está conosco. Mas também existem os outros dias. Os dias silenciosos. Os dias pesados. Momentos em que nos ajoelhamos para orar e parece que cada palavra é um esforço. Em que a alma sente o peso da culpa, em que lembranças antigas tentam nos acusar e sussurram que talvez Deus esteja cansado de nós. Você conhece esses dias. Todos conhecemos. Se esta mensagem já começou a falar com você, escreva amém, Senhor, fala comigo. Há dias em que o coração parece travar. Em que a culpa do passado tenta se levantar, trazendo pensamentos como: será que Deus ainda me perdoa? Ou será que desta vez fui longe demais? E junto da culpa vem a vergonha, aquela voz mentirosa que tenta nos convencer de que Deus é santo demais para olhar para alguém como nós. Mas a verdade que vem do próprio céu, é que todos enfrentamos essa batalha. O pecado não é uma sombra que desaparece para nunca mais voltar. Ele insiste, ele tenta, ele espreita, tentando nos tirar do caminho. Você dá um passo certo, e logo vem uma distração. Você decide vencer, e logo surge a tentação. Você determina seguir firme, e lá está o pecado tentando te puxar de volta. Mas não pense que isso é sinal de fraqueza exclusiva sua. O apóstolo Paulo, talvez o maior pregador do Evangelho que já viveu, falou abertamente dessa guerra interior. Em Romanos 7:15 ele disse: pois não faço o que quero, mas o que aborreço, isso faço. E continuou: tenho o desejo de fazer o bem, mas não consigo realizá-lo. Imagine isso, um Paulo, que expulsava demônios, curava enfermos, enfrentava cidades inteiras para anunciar Cristo, e mesmo assim declarava que lutava contra o pecado diariamente. Isso nos mostra uma verdade profunda, e ninguém está isento dessa luta. Nem você. Nem eu. Nem os grandes homens e mulheres da Bíblia. Mas há esperança. Porque se o pecado é persistente, a graça de Deus é ainda mais. A Bíblia diz em Provérbios 24:16, o justo cai 7 vezes e se levanta. A diferença não é que o justo nunca cai, é que ele não permanece no chão. Deus o levanta pela mão. Então, se você caiu, não permaneça na queda. Em Cristo, você pode se levantar novamente. Se você crê nisso, escreva: eu vou me levantar com Jesus. E essa verdade se torna ainda mais poderosa quando lembramos do que está escrito no Salmo 37:23-24. Os passos de um homem são firmados pelo Senhor, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém pela mão. Isso significa que Deus não abandona seus filhos quando eles tropeçam. Ele não se afasta, não cruza os braços, não nos observa de longe esperando que resolvamos tudo sozinhos. Ele estende a mão. Ele levanta. Ele sustenta. Há um amor tão profundo nisso que palavras humanas quase não conseguem descrever. E Paulo, depois de confessar sua própria luta contra o pecado, chega a um clímax em Romanos 7. Ele pergunta desesperado: quem me livrará deste corpo de morte? E imediatamente responde com esperança e convicção: graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Aqui está a base da nossa fé, e a libertação não vem da força humana, mas do Salvador que já venceu por nós. A batalha do pecado é real, mas a vitória já foi conquistada na cruz. Jesus carregou sobre si cada culpa, cada queda, cada tentação, cada fraqueza. Seu sangue não apenas cobre o pecado, e ele o remove, ele limpa, ele renova, ele restaura o que parecia perdido. 1 João 1:9 afirma: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Isso significa que não importa quantas vezes você caiu, o perdão ainda está disponível hoje. Não importa quão pesada está sua alma, a graça de Deus continua maior do que qualquer falha. Por isso, não desista. Não acredite nas mentiras de condenação. Deus não rejeita quem se aproxima dele com sinceridade. Ele cura, restaura, e faz novas todas as coisas. Se você recebe essa verdade hoje, escreva: Senhor, renova minha vida. Então, permaneça firme, mesmo quando for difícil. Continue orando, mesmo quando as palavras parecerem poucas. Continue buscando, mesmo quando o coração estiver cansado. A caminhada com Deus não é feita apenas de dias brilhantes, ela também passa por vales, desertos e momentos de silêncio. Mas lembre-se, e silêncio não é ausência. Deus trabalha nas sombras, nos bastidores, nos detalhes invisíveis. Ele fortalece suas raízes antes de fazer seus galhos florescerem. A Bíblia nos garante que Ele é fiel para completar a boa obra que começou em nós, Filipenses 1:6. Isso significa que, mesmo quando você sente que não está avançando, Deus está moldando seu caráter, lapidando sua fé e amadurecendo seu espírito. Haverá batalhas. Haverá dias de fraqueza. Mas nesses dias, não olhe para si mesmo e olhe para Cristo. Revista-se da armadura de Deus, como ensina Efésios 6, e a verdade, a justiça, a fé, a salvação, o evangelho da paz e a espada do Espírito. Essas não são apenas palavras bonitas, são armas espirituais reais, dadas por Deus para que você permaneça firme quando o inimigo tentar derrubá-lo. E quando você se sentir fraco, lembre-se do que o próprio Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em outras palavras, quando você não pode, Deus pode. Quando você não consegue avançar, Ele te carrega. Quando você não vê saída, Ele abre um caminho onde não havia nenhum. Nada que você enfrenta é maior do que aquele que caminha ao seu lado. Nenhuma tentação é mais forte do que a graça que te sustém. Nenhuma queda é mais profunda do que o amor que te levanta. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva: e a tua graça me sustenta, Senhor. Agora, com o coração mais preparado, entramos em um momento de entrega profunda. A partir daqui, esta oração se torna ainda mais pessoal, mais íntima, mais direta entre você e Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque tu tens sido nosso companheiro constante. Nos dias bons, tu nos fortaleces. Nos dias difíceis, tu nos consolaste. Quantas vezes caímos, e mesmo assim tu nos levantaste. Quantas vezes fraquejamos, e mesmo assim tu permaneceste fiel. É somente pela tua graça que conseguimos permanecer em pé. A tua palavra declara em Miqueias 7:18: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e esquece a transgressão do remanescente da sua herança? Tu não retens a tua ira para sempre, porque tens prazer na misericórdia. Que verdade maravilhosa, tu tens prazer em perdoar. Quando nós esperaríamos julgamento, tu ofereces misericórdia. Quando merecíamos condenação, tu nos deste uma nova chance. Pai, quantas vezes chegamos diante de ti com o coração dividido, com pensamentos turbulentos, com falhas recentes, e mesmo assim fomos recebidos como filhos amados. Não há ninguém como tu. Nenhum amor se compara ao teu. Nenhuma paciência se compara à tua paciência. Nenhuma graça é tão profunda quanto a graça que flui de ti. Senhor, reconhecemos que há dias em que estamos cheios de fé e fortes, determinados, confiantes no caminho. Mas também há dias em que mal conseguimos orar. Dias em que nossa fé parece pequena,
quando a alma está cansada e o espírito abatido. Nesses dias, Espírito Santo, pedimos, fortalece-nos por dentro. Lembra-nos das promessas. Renova a nossa esperança. Sustenta-nos quando nossas forças falharem. Queremos caminhar contigo com constância. Queremos um coração firme, uma vida de oração estável, uma fé sólida que não se abala com o vento das circunstâncias. Se essa parte da oração tocou você, escreva: Senhor, fortalece minha fé. Senhor, o nosso desejo é viver uma vida de constância diante de Ti. Não queremos ser movidos pelas emoções do momento, mas guiados pela profundidade da Tua presença. Queremos ser firmes na oração, fiéis na caminhada espiritual, consistentes no propósito para o qual fomos chamados. Jesus, desejamos estar tão focados em Ti que nada neste mundo consiga nos distrair. Livra-nos das seduções do pecado, das tentações que tentam capturar nossos olhos e do brilho enganoso das coisas passageiras. Que nosso coração anseie somente pelo que é puro, santo e verdadeiro. Que encontremos prazer naquilo que Te honra e alegria naquilo que Te agrada. A Tua palavra declara em Colossenses 3:2: Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Pai, ajuda-nos a elevar nossa mente, nossos pensamentos e intenções. Que os nossos desejos não se prendam a coisas temporárias, mas ao propósito eterno que Tens para nós. Dá-nos sabedoria para escolher a Tua vontade acima da nossa. Tu nos deste liberdade, Senhor, mas queremos usar essa liberdade para obedecer a Ti, para Te honrar, para Te servir. Que o Teu Espírito Santo seja o nosso conselheiro fiel, em aquele que guia, corrige, instrui e revela a verdade. Assim como Jesus ensinou em João 16:13, leva-nos por caminhos de verdade, não permitindo que nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda. Mantém os nossos pés firmes na vereda estreita que conduz à vida. Guarda-nos da distração que leva à perdição. Dá-nos um coração que treme diante da Tua palavra, que se alegra em Te obedecer e que Te busca com sinceridade. E hoje, diante de Ti, escolhemos novamente, escolhemos Jesus. Escolhemos viver guiados pela Tua voz, sustentados pela Tua graça e firmados na Tua verdade. Se esta parte falou com você, escreva: Senhor, eu escolho o Teu caminho. Pai, Tu és digno de todo louvor. Não apenas por aquilo que fazes, mas por quem Tu és. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus que governa céus e terra. Toda autoridade, todo poder, toda majestade pertencem a Ti. E diante da Tua grandeza, nosso coração se inclina em adoração. A Tua palavra declara no Salmo 4:5-3: Grande é o Senhor, e muito digno de louvor, a Sua grandeza é insondável. E realmente, Senhor, quem pode medir a Tua grandeza? Quem pode compreender a profundidade do Teu amor, a extensão da Tua misericórdia, o alcance do Teu poder? Tu és infinitamente maior do que tudo que podemos imaginar. Que a nossa vida seja um hino vivo de adoração. Que cada palavra que falamos reflita a Tua bondade. Que cada ação revele que pertencemos a Ti. Que o nosso testemunho transforme ambientes e alcance pessoas que ainda não Te conhecem. Hoje, Senhor, entregamos novamente tudo em Tuas mãos. Nossos planos, nossos sonhos, nossas preocupações, nossas dores e também nossos medos. Guia-nos segundo a Tua perfeita vontade. Dirige cada passo, como está escrito em Provérbios 3:5-6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Queremos Te honrar não apenas com palavras, mas com atitudes. Queremos viver de modo que o Teu nome seja exaltado em cada detalhe de quem somos. Que a nossa vida revele Jesus. Que o nosso coração carregue a Tua paz. Que a nossa mente seja guiada pela Tua verdade. Pai, recebe a nossa rendição. Somos Teus. Perdoa o que precisa ser perdoado. Cura o que precisa ser curado. E molda em nós um espírito obediente, humilde e disponível. Se esta mensagem tocou você, escreva: Glória a Deus pela Tua grandeza.
Senhor, neste momento nos colocamos inteiramente diante de Ti. Não apenas partes de nós, não apenas aquilo que é fácil entregar e mais tudo. Nossa história, nossas dores, nossos erros, nossos sonhos e até aquilo que ainda não entendemos. Colocamos tudo aos Teus pés, porque sabemos que nas Tuas mãos a nossa vida encontra direção. Jesus, quantas vezes tentamos carregar o peso sozinhos? Quantas vezes confiamos mais no nosso entendimento do que na Tua sabedoria? Mas hoje declaramos: Tu és o Senhor do nosso caminho. Queremos que a Tua vontade prevaleça sobre todos os nossos planos. Conforme ensina Provérbios 3 e 5, 6, nós decidimos confiar em Ti de todo o coração. Não queremos depender da nossa visão limitada, da nossa lógica humana, nem das respostas rápidas deste mundo. Queremos reconhecer a Tua presença em cada decisão e crer que, enquanto fazemos isso, Tu mesmo endireitas as nossas veredas. Senhor, endireita o que está torto. Ajeita o que está desalinhado. Conserta o que foi quebrado. Acalma o que está inquieto. E fortalece o que está fraco. Desejamos que a Tua glória se manifeste em nós, não apenas quando estamos no Monte da Vitória, mas também quando caminhamos pelo vale. Que o nosso caráter Te reflita. Que os nossos pensamentos sejam moldados pelo Teu Espírito. Que o nosso coração seja um lugar onde Tu encontras descanso. Dá-nos coragem para permanecer fiéis, mesmo quando for difícil. Dá-nos alegria para Te adorar, mesmo quando o vento soprar contrário. Dá-nos perseverança para seguir, mesmo quando as circunstâncias tentarem nos paralisar. E acima de tudo, dá-nos um coração que confia, e não no que vê, mas no Deus que tudo governa. Se esta parte falou profundamente com você, escreva: e eu confio nos Teus caminhos, Senhor. Senhor, antes de encerrar esta oração, quero abrir meu coração diante de Ti mais uma vez. Há momentos em que o peso da vida tenta me cansar, tenta me desviar, tenta me fazer acreditar que estou sozinho. Mas hoje eu declaro, em fé, que não estou. Tu estás comigo em cada detalhe, em cada respiração, em cada batalha que enfrento, mesmo aquelas que ninguém vê. Que o Teu Espírito Santo fortaleça a minha mente, afastando todo pensamento de derrota, medo e confusão. Que os meus ouvidos espirituais sejam treinados para reconhecer a Tua voz acima de qualquer barulho do mundo. Que eu aprenda a esperar o tempo certo, a confiar na Tua direção e a não me desesperar quando as portas parecem fechadas. Porque eu sei que Tu, Deus, jamais me abandonas. Tu és Deus de propósito, de cuidado e de respostas perfeitas. Restaura minha alegria, renova meu ânimo, reacende minha fé. Que eu volte a sonhar com aquilo que deixei para trás e que eu receba a coragem para tentar novamente. Que eu seja cheio da Tua presença a ponto de transbordar paz onde eu passar. Que cada dia eu aprenda a Te amar mais, a Te buscar mais e a depender menos das minhas próprias forças. Guia minhas escolhas, guarda meus passos, protege minha família e ilumina o caminho daqueles que precisam de Ti talvez ainda não saibam. Eu Te louvo porque sei que, mesmo quando eu não entendo, Tu estás trabalhando. Nada é em vão. Nada é perdido. Em Ti, tudo encontra sentido e direção. Se você sente que Deus está renovando sua força, escreva: e eu confio no Senhor. Senhor, hoje eu clamo para que o Teu Espírito Santo me ajude a permanecer firme todos os dias da minha vida. Que a Tua presença seja meu abrigo, meu norte e minha força. Que cada passo que eu der seja guiado por Ti, e que nenhuma escuridão possa me impedir de viver os Teus propósitos. Que o Teu amor me transforme continuamente, moldando meu caráter, minha mente e minhas atitudes. Que eu seja exemplo da Tua luz, trazendo paz onde houver caos, esperança onde houver tristeza e fé onde houver dúvida. Que a minha vida seja um testemunho vivo do Teu poder e da Tua graça. Eu coloco diante de Ti os meus sonhos, meus medos, minhas dores e tudo aquilo que eu não consigo carregar sozinho. Toma, Senhor. Conduz. Restaura. Fortalece. Que a Tua vontade prevaleça sobre todas as coisas. Que eu encontre descanso nos Teus braços e coragem no Teu amor. Declaro que, a partir de hoje, caminho contigo sem olhar para trás.
Tu és meu Deus, meu protetor, meu consolo, meu refúgio e minha esperança eterna. Que a tua paz permaneça comigo e com todos que ouvirem esta oração. Assim seja. Se esta oração tocou seu coração, escreva: Deus é fiel.